Olá, queridos amigos. No Plantão Unimed de hoje, vamos conversar com o Dr. André Marinato, que é médico hematologista e vai nos falar um pouquinho sobre as doenças do sangue. O que é a hematologia, afinal? Do que ela trata? Que doenças são essas? Vamos saber já conversando com ele. Tudo bem, Dr. André? Tudo bem. Então, é um prazer tê-lo conosco aqui, não é? E este assunto eu creio que é de muita relevância, porque a gente conhece algumas coisas mais comuns, se fala de anemia, leucemia, né? Mas isso é assim uma gotinha num oceano, né, e que muitas vezes a gente nem sabe, né, por quê, como é que começa, quais são os sintomas, né, tratamentos. Então, começaria te perguntando exatamente o que é a hematologia e quais são os segmentos que a hematologia trata. Excelente. É um prazer poder esclarecer, poder estar aqui no programa e falar um pouco para as pessoas sobre a hematologia. É uma especialidade pouco comum, porque são poucas as doenças que nós tratamos, mas são muito relevantes. Então, o hematologista, ele cuida de todos os problemas, de todas as doenças, de todas as terapias de suporte que envolvem o sistema hematopoético, sanguíneo e linfático. Então, nós costumamos dividir em alguns segmentos, né? Então, temos as doenças hematológicas malignas, que são as neoplasias, os cânceres que acometem o sistema linfático e hematopoético. Também tem as doenças benignas, que são as anemias carenciais, as anemias hereditárias, algumas outras doenças que acometem as plaquetas, os leucócitos, e as doenças que interferem no sistema de coagulação e trombose, como as trombofilias, que eu acho que é um assunto que as pessoas têm muito interesse de entender melhor, e aquelas doenças que causam sangramento excessivo. Bem, doutor André, falando assim, né, em trombofilias, isso é só um parênteses, né? Nós tivemos aí pós-Covid e até em função de vacinas, né, vários problemas de coagulação que não tem nada a ver com as doenças em si, não é? O sistema do sangue, né, e entre eles a coagulação, ele também pode ser afetado por infecções, por medicações. Então, há fatores externos que podem interferir nesses sistemas. Então, a trombofilia, que na verdade é um termo que quer dizer que a pessoa tem uma tendência maior de formar trombo, de formar coágulo, ela pode ser primária, quando a pessoa já tem algo dentro dela, traz muitas vezes geneticamente uma doença, uma tendência de formar trombos, coágulos, ter trombose, ou pode ser adquirida, quando algum fator externo acaba causando um distúrbio na coagulação que gera um desequilíbrio, uma tendência maior de trombose, como acontece, por exemplo, nas infecções por Covid. Bem, então, doutor André, foi um parênteses, né, fechando aí, né, quais são as doenças mais comuns que se trata na oncohematologia, ou seja, né, as doenças malignas do sangue? O que são elas, as mais comuns, os principais sintomas, quando a pessoa, né, deve suspeitar que talvez possa ter uma doença assim? Sim, nós temos as doenças que surgem na medula óssea, que é a fábrica do sangue. Então, lá na medula óssea, nós temos 3 grupos principais de células: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Se as células que produzem estas células se tornam células cancerígenas e passam a proliferar de maneira desorganizada, ela vai gerar um câncer que nós vamos chamar normalmente de leucemia. Essas leucemias podem ser agudas, podem ser crônicas e vão ser muito diferentes dependendo de qual é o subtipo de célula que deu origem àquela doença. Então, tem algumas leucemias que são extremamente agressivas, como leucemia linfoblástica, leucemia mieloide aguda, leucemia promielocítica aguda, e outras leucemias que são crônicas, que se desenvolvem de maneira lenta, e temos mais tempo para lidar com ela e para resolver esse problema, como leucemia linfocítica crônica, leucemia mieloide crônica. O que causa essas doenças não há muita clareza, qual é o gatilho, mas nós sabemos que sempre há alguma alteração que acontece nos genes desta célula que se transforma
numa célula maligna. E quais são os sintomas? São muito diversos, até porque existem muitos tipos de leucemias, mas o que elas têm em comum é que elas atrapalham a fabricação do sangue. Então, se elas atrapalham a fabricação dos glóbulos vermelhos, a pessoa tem anemia e sintomas relacionados à anemia, fraqueza, cansaço, desânimo. Se elas atrapalham a fabricação dos glóbulos brancos, a imunidade fica prejudicada, então a pessoa está mais suscetível a infecções. Se ela atrapalha a fabricação das plaquetas, faltam plaquetas e disso aumenta o risco de sangramento. Então pode ter petequias, sangramento no nariz, sangramento na gengiva e até sangramentos mais graves. Bem, falando um pouquinho sobre esta questão da produção, né, desses glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas, não é? Existe alguma faixa etária mais prevalente e também, assim, poderia-se dizer que existe algum fator externo, algum hábito de vida, digamos assim, não é? Estilo de vida que aumentem o risco para essas doenças? Em relação à faixa etária, como toda doença neoplásica, quanto maior a idade, maior o risco. Mas existem neoplasias do sangue que acontecem desde a infância, e a principal delas é a leucemia linfoblástica, até a idade adulta e idosos. E aí passam a predominar as leucemias mieloides agudas. Tá? Também não são só leucemias, né? As neoplasias do sistema linfático e hematopoético vão além disso. Tem os linfomas, que são as doenças que acometem os gânglios, os gânglios linfáticos, o sistema linfático, baço, mas também pode acometer vários outros órgãos. Tem o mieloma múltiplo, que é uma doença cada vez mais prevalente, que são células daquelas que naturalmente produzem anticorpos, são células do bem, mas que se transformam em células malignas e passam a fabricar proteínas, anticorpos que só atrapalham e passam a danificar ossos, rim, causam anemia, e é uma doença hoje bastante prevalente entre nós, infelizmente. E tem as displasias da medula óssea, que são doenças que também são consideradas neoplásicas, mas elas causam muito mais um defeito na fabricação do sangue e a pessoa passa a ter uma deficiência na produção das células normais. Então, tem anemia, leucopenia, que é a redução dos glóbulos brancos, plaquetopenia, que é a redução das plaquetas. Então, são diversas essas neoplasias, a gente classificaria assim como os principais grupos: leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e as neoplasias mielodisplásicas. Quanta coisa aí, né, que tem que se diferenciar. Então a gente já vai deixando esse alerta aí, não é, para as pessoas, caso tenha algum desses sintomas, que às vezes não tem uma outra causa aparente, né, que consulte, não é, o especialista, porque só ele, né, poderá dizer se realmente há alguma coisa aí suspeita e vai investigar, não é? Então a gente tem realmente muitas patologias aí do sangue, mas nós vamos conversar logo depois dos nossos comerciais aí, né, sobre mais algumas delas. Fique conosco que nós já voltamos. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. André Marinato, que é médico hematologista e que nos falava no bloco anterior sobre as inúmeras doenças do sangue e especialmente, né, das doenças malignas, né, os cânceres de sangue, digamos assim, né, numa linguagem mais coloquial. Mas eu gostaria que o senhor complementasse, então, né, essa questão das oncocâncer, né, doenças oncohematológicas, porque tem muitas coisas aí, não é, doutor André? Hoje nós vivemos uma grande revolução, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Nós temos hoje muita tecnologia disponível para diagnosticar precocemente, subclassificar melhor essas doenças e escolher tratamentos bastante individualizados. Isso fez com que a eficácia, né, com que a chance de controlar essas doenças e muitas vezes até de curar essas doenças aumentou muito. Isso foi uma grande revolução que aconteceu na hematologia nos últimos tempos. E Novo Hamburgo conta com recursos de ponta, de primeira linha, para o tratamento dessas doenças hoje em dia. Olha, é verdade. E a gente fica muito feliz, né? Nosso Hospital Unimed lá, né, tem realmente toda uma estrutura, né, para esses tratamentos. Mas, doutor André,
há um tempo atrás, quando alguém dizia assim, a pessoa está com leucemia, é quase assinar um atestado de óbito, né? Era um pânico, sabia-se que a pessoa provavelmente iria a óbito, né? E hoje eu creio que com esse diagnóstico precoce, as pessoas fazendo suas revisões periódicas, né? Eu bato muito nessa tecla, né? Que se faça as revisões no mínimo anuais, e já é pouco, né? O ideal seria de 6 em 6 meses para detecção precoce de muitas doenças. Então, mas isso, graças a Deus, a mentalidade de prevenção, né, que as pessoas têm hoje, em função até de se viver mais, não é, da maior longevidade, né, as pessoas estão se conscientizando. E, além do diagnóstico precoce, então, os novos tratamentos. Então, eu lhe pergunto, né, a pessoa tem que tratar, lógico, procurar logo recurso, mas existe tratamento e a pessoa não precisa mais ter esse pânico, né, da doença. Exato. Continuam sendo doenças desafiadoras, mas hoje nós temos recursos para tratar pessoas mais jovens, pessoas mais idosas. Muitas vezes, até se uma doença muito grave numa pessoa idosa pode não ter um tratamento com intenção curativa, mas com uma intenção de controle, proporcionando boa qualidade de vida para essa pessoa. E uma grande ferramenta que nós temos para isso é o diagnóstico precoce e bem feito. É sempre um estilo de vida saudável, né? E assim como outras doenças, eu pergunto porque, né? Eu creio que grande parte, né, das doenças hematológicas, principalmente, né, as doenças malignas, né, elas têm um componente genético, né? Então, se existe alguém na família, é interessante que os outros familiares investiguem isso? Sim. Há poucas doenças que tenham um componente de herança familiar. Ou seja, que o pai ou a mãe transmitem para o filho um gene que vai aumentar o risco de doença hematológica. Mas nós percebemos que há, em algumas famílias, uma incidência maior dessas doenças. Então, esses indivíduos que são parentes de primeiro grau, de pessoas que têm neoplasias hematológicas, precisam ser monitorados mais de perto. Então, existe uma história familiar, não é? Já das doenças. Bem, e fatores de risco externos, assim como várias outras doenças, pode ter uma relação com obesidade, tabagismo e outros maus hábitos, digamos assim? É uma ótima pergunta. Nós não temos algum fator diretamente relacionado, como, por exemplo, o câncer de pulmão tem uma relação direta com o tabagismo. Nas doenças oncohematológicas, não. A não ser a exposição à radiação ionizante, que é uma coisa que não é habitual para a nossa população, ou exposição a derivados de benzeno, que também não é habitual. Mas nós sabemos e estamos entendendo cada vez mais que o nosso sistema imunológico é o nosso grande protetor contra as neoplasias hematológicas. Então, tudo que desorganiza, que desestabiliza o sistema imunológico, aumenta a chance de termos doenças, várias, entre elas as doenças hematológicas. E o que desestabiliza o nosso sistema é a vida desregrada, é não dormir direito, é não comer bem, é comer produtos industrializados com agrotóxicos, não praticar atividade física, né, ter uma composição corporal ruim, ou seja, obesidade, ter esteatose hepática. Todos esses fatores que geram desequilíbrio metabólico, desequilíbrio hormonal, também geram desequilíbrio imunológico e abrem as portas para doenças, entre elas as doenças que nós estamos comentando. Bem, tu falaste na esteatose hepática, não é? Que é, né, numa linguajar simples, gordura no fígado, como as pessoas dizem. Mas hoje também, doutor André, se fala muito na ferritina, que é um assunto para um próximo programa, não é? Mas a gente vai deixar o pessoal na curiosidade aí hoje, porque eu quero conversar um pouquinho contigo sobre a transfusão de sangue. Né? Quando acontece, por que é importante a doação, né? As pessoas doarem o sangue, não só naqueles momentos em que tem alguém precisando, né? Mas doarem para que se possa realizar inúmeros procedimentos, não é? Até, né, não só do sangue como um todo, mas de algumas células do sangue que hoje podem ser filtradas, né, e usadas nas diversas doenças. Então, fala um pouquinho, né, sobre a transfusão. A transfusão de sangue realmente salva vidas, né? Então, quem doa sangue
realmente é um herói, porque realmente ajuda a salvar vidas. E em que situações nós transfundimos sangue? Nas anemias agudas, por exemplo, numa pessoa que sofre um acidente e perde muito sangue, precisa de uma reposição rápida. Numa cirurgia em que há um sangramento muito grande e precisa de uma reposição rápida. E em situações de anemias crônicas, que a pessoa tem doenças que ou atrapalham a fabricação do sangue ou ocasionam perda de sangue. E é muito comum nas doenças oncohematológicas, onde o sistema de produção do sangue está prejudicado, os tratamentos muitas vezes também ocasionam um mau funcionamento da medula óssea por um tempo, e nesse período a pessoa depende de sangue para se manter viva, para se manter bem, para tolerar o tratamento, até que lá na frente o seu sistema hematopoético volte a funcionar, ela volte a produzir o seu sangue. Então, e a gente precisa contar com a boa vontade das pessoas, né? O sangue, por legislação, ele só pode ser doado de livre e espontânea vontade. Não se pode dar recompensa, não se pode dar nada em troca, né? E isso é maravilhoso, porque a gente percebe as centenas, milhares de pessoas que passam pelo banco de sangue para doar sangue, o tanto que elas vêm felizes e saem ainda mais felizes por estarem ajudando. E a gente só consegue fazer todos esses tratamentos que nós estamos falando porque existem esses doadores e que vêm regularmente doar sangue. Olha, maravilha. E, além disso, eu vejo 2 outros aspectos, né? Porque existem alguns tipos sanguíneos mais raros e no momento de se precisar ali na urgência, na emergência, tem que haver um sangue compatível, não é? Então, alguns tipos sanguíneos mais raros, às vezes há uma dificuldade, não é? De se ter uma quantidade maior ou se ter aquele hemotipo, não é? Sim, o sangue que nós temos mais dificuldade de manter um bom estoque é o O negativo, né? Porque justamente são poucas pessoas que têm. Se chama doador universal? Sim, e aquele paciente que é O negativo, ele só vai poder receber o sangue do doador O negativo. Então, se nós temos 1, 2, 3 pacientes internados em um dos hospitais atendidos pelo banco de sangue que precisam daquele sangue, nós precisamos de muitos doadores doando. Mas assim como a tecnologia veio para melhorar o tratamento das doenças, a tecnologia também veio para aumentar muito a segurança da transfusão de sangue. Então hoje o sangue é muito mais seguro e hoje nós vamos muito além do O negativo ou A positivo do sistema ABO e RH. Nós colocamos muito mais nomes nesse sangue, nós subtipamos muito mais esse sangue para que a transfusão seja ainda mais segura, seja de um sangue ainda mais compatível, mais parecido com o sangue daquela pessoa que vai receber. Por isso, nós precisamos de uma variedade muito grande de pessoas doando. Então, mesmo quem não é O negativo, está super convidado a comparecer no banco de sangue para doar. Sim, até porque a maioria das pessoas não são O negativas, né? Graças a Deus, eu nem sei, né, se isso é bom ou ruim. É bom por um lado, ruim por outro. Mas, doutor André, uma coisa que eu creio que também a gente pode usar assim, não é, para incentivar as pessoas, e eu sempre digo, vai lá doar sangue que tu já vai receber um check-up completo, né? Porque para doar é feito assim uma bateria grande de exames, não é? Para descartar doenças que são incompatíveis com a doação. Né? Então, existe isso sim, não há uma remuneração, mas esses exames são gratuitos no momento que o doador vem para doar sangue, é isso? Sim, esses exames são realizados com o intuito de garantir que aquele sangue é seguro. Então, esses exames são exames para afastar infecções. Então, nós precisamos ter certeza de que aquele sangue doado não está infectado por HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, são um grupo de doenças. O que a gente recomenda é que as pessoas que têm qualquer suspeita de que tenham qualquer uma dessas doenças não venham doar sangue com a intenção de fazer diagnóstico, porque estão colocando em risco as pessoas, né? Até porque a gente sabe que existe uma pequena janela imunológica onde essa infecção pode não ser identificada. Hoje nós utilizamos técnicas avançadas, nós utilizamos pelo menos 2 técnicas para garantir que esse sangue não tenha infecção por qualquer um desses micro-organismos, mas ainda assim a recomendação se você está muito bem, se você se sente bem, você está bem de saúde, tem certeza que sua saúde está legal, venha doar. Tem qualquer dúvida? Vamos buscar uma outra forma de fazer esse check-up.
Sim, não foi nesse intuito, inclusive, que eu falei, né? Mas é uma das maneiras, né, que a gente usa. Olha, além de todas as coisas importantes, e principalmente a questão de se doar também, não é? Em prol de outras pessoas, porque amanhã pode ser alguém da nossa família ou a gente mesmo, né, a precisar. Mas, né, às vezes eu falo para os pacientes, vai lá, vai ter uma porção de exames que tu vai fazer, é bom, né, coloca em dia, né, apesar de sempre estarmos aí fazendo, né, os check-ups. Bem, doutor André, tem tantas coisas para perguntar, né, eu tenho muitas curiosidades que eu sei também que são, né, curiosidades aí dos nossos telespectadores. Então, eu gostaria de te convidar para estar conosco, né, num próximo programa, falando essas coisas aí que são de muita relevância também. Ótimo, será um prazer. Então, muito obrigada, não é? E a gente volta amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.